Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão mais conteúdo. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem e compartilhem os nossos vídeos. Obrigado. Hoje vamos narrar uma história assustadora do jovem Aurélio, quando adolescente, na década de 70. Terror na neblina. O progresso chegava aos poucos na cidade, no meu bairro. Chegava ainda com mais lentidão. Era época de crescimento em, claro, todos os sentidos. A chegada da energia elétrica era comemorada por todos os moradores do nosso bairro. Na minha casa não havia sido instalada a luz elétrica. Não havia dinheiro para isso. As ruas não eram pavimentadas e a iluminação pública era fraca por demais. Então as lâmpadas dos postes ficavam com aqueles seus tons amarelados e sombrios. Aquilo dava um tom de anemia às ruas durante aquelas noites frias e nebulosas daquele inverno. Essas noites eram geladas, muito geladas e sempre com muita neblina. Eu ainda era um adolescente quando então arrumei o meu primeiro emprego remunerado. Era como auxiliar de padeiro. O meu trabalho era à noite. A produção dos pães se iniciava sempre às 19 horas e se estendia pela noite até a madrugada, pois por volta das 5 da manhã os entregadores com seus veículos começavam a chegar. Suas funções eram entregar os pães em bares, mercearias e armazéns. Estes comerciantes então vendiam para os seus respectivos compradores. Minha rotina de trabalho era chegar por volta das 6 da tarde e providenciar o aquecimento daquele forno. O forno era movido a lenha. Havia uma fornalha gigante nos fundos, onde se ateava fogo. Dentro desta fornalha havia barras de ferro que eram aquecidas pelo intenso calor. Estas barras de ferro se distribuíam pelo interior do forno. Funcionava como uma resistência elétrica gigante. Dependendo da quantidade de pães a serem produzidas naquela noite, o trabalho se encerrava por volta das 2 da manhã. Às vezes, mais tarde. O normal era sempre às 2. Finalizado o nosso trabalho, após tomarmos banho e trocarmos nossas roupas, pegávamos cada um os pães que tínhamos direito de levar para as nossas casas e seguíamos cada um o seu caminho. O único que ficava na panificadora era o forneiro, que, é claro, tinha que terminar o seu trabalho. Então eu tinha que caminhar do meu trabalho até a minha casa, aproximadamente uns 30 a 40 minutos, talvez. Não era muito longe. Mas com aquelas ruas nebulosas e com muita neblina, já muito escura e com aquelas luzes pálidas, e aquela neblina que às vezes não me permitia ver nem mesmo o meu próprio nariz. Então aquela lufada de vento chegava em minha face, soprando fortemente, vez ou outra imitando gemidos humanos.
Aquilo me assustava, causando em mim um frio por todo o meu corpo. Esses ingredientes faziam com que a distância se tornasse mais uma eterna caminhada, enquanto eu andava por aquelas ruas frias e assustadoras. Para um adolescente de 15 anos como eu, que tinha aquela imaginação fértil e ativa, andando naquelas ruas cobertas por névoas e aquela neblina que dava aquele tom de escuridão naquela rua mal iluminada. Até mesmo uma folha que caía ou um papel levado ao vento se tornava um perigo eminente. Os calafrios e sobressaltos eram inevitáveis. O medo sempre estava presente em nossas mentes, pois naquela escuridão não se sabia o que se viria a 1 metro de distância. E foi numa dessas madrugadas, andando pelas ruas do meu bairro, já bem próximo de minha casa, pois a rua era muito longa, mas a distância a ser percorrida por mim era de uns 500 metros. Eu andava de cabeça baixa, por um instinto de me proteger daquele frio, mas os meus olhos sempre se fixavam adiante e mentalmente media a distância a ser percorrida. Então, muito adiante, eu comecei a observar. Uma sombra começou a aparecer. Ela foi aparecendo aos poucos, se tornando visível. Sim, visível entre aquela neblina e pouca luz. Foi aí que eu estremeci. Senti um calafrio percorrer por todo o meu corpo. Meu coração palpitava e palpitava. Eu vi aquele vulto surgindo à minha frente. Naquele momento, aquilo se transformou no meu maior pesadelo. Aquilo então, aos poucos, foi se aproximando rapidamente. Eu comecei a me apavorar. Já não sabia qual a decisão tomar. Então decidi continuar caminhando um pouco mais pela esquerda da rua. Aquela coisa dava para ver. Vinha pela direita e aos poucos tomava a forma de um grande animal. Sim, aos poucos aquilo foi se apresentando como a um grande cachorro. Mas era grande demais para ser um cachorro. Era um cachorro imenso. Sua pele brilhava, mesmo com a pouca iluminação. Eu mal conseguia andar. Estava apavorado. Aquele animal do outro da rua parou repentinamente. E eu parei automaticamente, quase que sujando as minhas roupas de tanto medo, tomado por aquele pavor. Comecei a sentir aqueles arrepios percorrerem todo o meu corpo. Então o animal começou a atravessar a rua, vindo em minha direção. Lentamente ele foi se aproximando. Então comecei a sentir sua respiração ofegante. Sim, parecia a respiração de um animal cansado. Foi aí que eu percebi e notei, olhando para aqueles olhos. Sim, eles eram negros, mas os movimentos da sua cabeça às vezes refletiam a pouca luz existente em seus olhos, dando a eles um azulado macabro. Foi aí que ele se aproximou de mim e começou a me farejar. Sim, a me cheirar, dos pés até a minha cabeça. Naquele mesmo instante eu fiquei ali trêmulo e eu não consegui esboçar nenhuma reação. Eu apenas tremia e eu não conseguia identificar aquele animal. Aquilo era muito estranho. Parecia um cachorro, um lobo. Então ele continuou a me cheirar, como se estivesse me identificando. Então eu continuei parado, quase congelado de medo e pavor. O que seria de mim naquele momento? Então, qual foi a minha surpresa quando, após
alguns minutos, aquele animal sentou-se a uma distância de uns 2 metros de mim. Então, ali ele ficou, com seus olhos fixados em mim. Senti que o animal parecia não querer me fazer mal nenhum. Ele estava calmo. Foi aí que me animei a me mexer, pois eu estava tão perto da minha casa. Foi aí que comecei a andar vagarosamente. Ao fazer isso, aquele animal postou-se em pé. Parei apavorado e esperei um ataque iminente daquela criatura. Mas, em vez disso, ele se manteve em pé, parado, me observando fixamente. Nesse momento, comecei a andar novamente e passei a ser seguido por aquele cachorro negro gigante naquela rua com aquela neblina em plena madrugada. Ele me seguia a uma certa distância. Era como se estivesse me escoltando. Quando eu diminuía os meus passos, ele fazia a mesma coisa. Era como se estivesse me protegendo. Enfim, avistei a minha casa. Sim, uma casa de madeira escurecida pelo tempo. Nesta mesma casa já havia acontecido muitas coisas desde que nos mudamos para ela. Chegando em frente à minha casa, aquele animal parou e sentou-se. Ali mesmo ele ficou a me observar. Nesse momento senti uma leve admiração. E foi nesse instante que começou a cair aquela chuva fina. Sim, uma garoa muito fria. Vagarosamente fui entrando no meu quintal. Andei pela lateral da casa, pois eu tinha que entrar pelos fundos antes de subir os 3 degraus de uma pequena escada que dava acesso à entrada. Olhei para trás e lá estava ele, ainda me observando, sentado na rua semi-iluminada. Entrei e senti um alívio imenso ao fechar aquela porta. Andei apressadamente até uma janela da lateral da casa. Aí então dei uma espiada do lado de fora, mas não havia mais nada em plena escuridão da neblina. Nesse momento então tentei apagar o medo dentro de mim e me acalmar para tentar dormir naquela noite assustadora. Quando acordei já era tarde, pois já passavam das 11 horas da manhã. Como de costume, fui ao fundo do quintal. Passei ao lado de um pequeno cômodo, onde morava um senhor. Sim, o seu Josué. Seu Josué era o compadre de minha mãe. Ele havia se separado de sua mulher e não tinha onde morar. Então a minha mãe cedeu aquele pequeno cômodo para que ele morasse. Seu Josué bebia muito. Muitas vezes falava sozinho, mas muitas vezes dava a impressão de que ele tinha uma companhia invisível. Eu gostava muito dele. Ele me ensinou a fazer estilingue, refrigerante usando apenas vinagre e bicarbonato. Seu Josué, às vezes, quando sóbrio, era um bom velhinho. Os vizinhos, em rodas de fofoca, falavam que seu Josué, nas noites de lua cheia, se transformava em um lobisomem. Eu nunca acreditei nisso, até aquela madrugada fria de inverno dos anos 70. Seu Josué faleceu um ano depois. Se ele se transformava ou não em lobisomem, eu nunca soube. O que aconteceu naquela madrugada, nunca contei a ninguém. Mas o seu Josué sempre me dizia que os lobos nunca se esquecem de quem os tratam bem. Boa noite.